O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é somente no dicionário. Muito boa noite, meu amigo ouvinte e também telespectador. Agradecemos desde já, neste 17 de agosto de 2024, a oportunidade hoje. Estreia, está no ar. Conexão, podcast. Conectando pessoas e fazendo novos amigos. Esse projeto que dá-se início hoje. Uma pequena introdução para você entender. Prazer, Sandro Mossi, repórter por um dia. Hoje estamos aqui estreando nesta plataforma digital. Conexão, por que conexão? Nós damos início hoje nesse podcast, aonde já estamos, no presente. Não vamos dar aula de português, mas se for conjugar, estaríamos, já estamos, já está acontecendo, já acontece. E desde já, primeiro, o nosso obrigado, convidado especial, Ednei Jabner, colega, amigo. Bom, ele hoje é o entrevistado e eu sou o entrevistador. Mas um pequeno resumo para você. Sangue Bom Produções, nós estamos há mais de 20 anos no trabalho da comunicação. Aos amigos conterrâneos aqui da cidade, capital da hospitalidade, terra de amigos, Caciqui, Rio Grande do Sul, você que é de outro estado e, por que não dizer, de outros países, transmitido de Caciqui para o mundo. Como eu disse bem para os amigos, é Conexão esse podcast, mas nós começamos no Conexão numa emissora de rádio, quando nós tivemos a primeira oportunidade trabalhando no mundo da comunicação. Passamos por algumas emissoras de rádio e demos início na primeira, quando ali nós tivemos a oportunidade, depois de algum tempo ali aprendendo, e continuamos aprendendo, nesses meus 48 anos de idade e mais ou menos 20 anos aí na comunicação, entre rádio e outros trabalhos na área da comunicação. Nós lá, depois, num breve momento, nós trabalhamos e abrimos um espaço também na programação, comprando o espaço que se chamava um programa, além do que nós, como funcionário, empregado, prestador de serviço da emissora, nós compramos um espaço e ali surgiu o programa na emissora de rádio Conexão. E depois, por um tempo, nós paramos e agora nós estamos retornando com esse projeto com o mesmo nome. E olha só, repetindo, conectando pessoas e fazendo novos amigos. Estamos entrevistando um amigo, um colega. Bom, dito isso, nós estamos aqui nessa oportunidade para entrevistar, está no ar, agora, podcast onde nós vamos entrevistar amigos, pessoas, empresários, empreendedores, empreendimentos e etc, etc. Um detalhe, políticos, mas depois que passar o momento eleitoral. Bom, vamos ao que interessa. Boa noite, está no ar, Conexão Podcast, hoje estreando, abrindo outro parênteses, Nós estamos sendo gerados, para você entender simbologia, como um amigo que está aí ouvindo, a gente aprendeu com ele, aprende também com outro amigo, e amigo aprende com amigo, e cada dia nós aprendemos. Você está aqui hoje com um ventre da comunicação. Como assim? Eu estou no estúdio Sonhos e Desenhos, Desenhos e Sonhos. Então, hoje você é como você não é uma mulher, mas para entender como está nascendo hoje esse projeto dentro de outro projeto que já acontece, o podcast Sonhos, Desenhos, Desenhos e Sonhos. E eu estou realizando agora o podcast Conexão dentro do ventre, gerado dentro do podcast Sonhos e Desenhos. Eu estou em parceria, é uma honra, porque o combinado era você me entrevistar, mas foi ao contrário. Nós começamos entrevistando Ednei Jabner. Desde já, vamos ouvir o boa noite do convidado e depois vamos dar início aí às perguntas. Vamos abrir espaço para você fazer a sua pergunta. Obrigado. Fique com a gente, pega pipoca, chimarrão, cafezinho. É um bate-papo de amigos. Ednei, boa noite. Boa noite, Sandro. É uma honra estar no teu Conexão Podcast, A gente está sempre acostumado a entrevistar tantas pessoas, Tantas pessoas da comunidade, autoridades, empreendedores, E hoje estou tendo essa oportunidade aí de estar presente. Eu quero te agradecer por me convidar, O seu primeiro entrevistado desse teu novo projeto, que é o Conexão Podcast, E é uma honra, a gente poder contar um pouco da nossa experiência, para que as pessoas também, os telespectadores, possam
conhecer um pouco, né, do nosso, quem realmente é no nosso interior, né? Então, obrigado mesmo por se fazer presente no teu podcast. Obviamente, né? Limites só na sua cabeça. Já diz o nome do trabalho do colega. Sonhos e limites só na sua cabeça. Se for para desistir, você que tem um sonho, desista de ser fraco. Bom, vamos dar início então com as perguntas, né? Mas eu tô confuso aqui porque eu não sei qual deles eu vou entrevistar hoje. Qual o primeiro, né? O Ednei é homem, cidadão, líder espiritual, político, desenhista, comunicador, locutor, Bom, vamos dar início então. Quem é o Ednei Jabner? Começamos perguntando a sua data de nascimento. Quando nasceu o Ednei Jabner? Nasci em 22 de maio de 89, né? Tenho 35 anos, né? Sou natural de Alegrete, né? Morei na minha infância em Alegrete, né? Mas eu praticamente sou caciquense, porque eu morei a maior parte da minha vida na cidade de Casquinho. Sabe que, ouvindo você responder aqui, é uma fatia muito grande, né? Nesse meu tempo aqui também no município. E sabe que eu creio que eu gostaria que você me ajudasse a responder aqui, mandando sua pergunta, mas também respondendo. WhatsApp 55991374818 está liberado. Pode mandar sua pergunta para o alegretense e caciquense. Sabe que eu creio que 35% a porcentagem de caciquenses de vários municípios que vieram no tempo da ferrovia, da parte forte da família ferroviária, e tem várias histórias, mas hoje é a sua história, hoje é os seus sonhos, e hoje nós vamos conhecer um pouco. Eu não sabia que você era de Alegrete, já comecei a me entusiasmar, já estou conhecendo o Ednei Jabner. Você nasceu no Alegrete, natural de Alegrete. Uma cor preferida? Preto. Preto, olha aí. Por que não o branco? O preto, também... E o preto lembra o quê? Um exemplo aí, alguma coisa na sua verdade mente. Que o preto, eu gosto de várias cores, né? Claro. Mas o preto que eu tô me referindo como eu sou desenhista, eu uso muito a cor preta para fazer assombramento, né? Temos observado nos desenhos, né? Entendeu? Mas o branco também, eu gosto muito do branco, gosto do azul, do vermelho, todas as cores, né? Mas o preto, eu falei o preto porque é a cor que eu uso nos desenhos, né? Nas histórias em quadrinhos, que é onde eu comecei a desenhar, quando tinha 14 anos, né? Claro. Onde eu comecei a desenhar minhas primeiras revistinhas de histórias em quadrinhos, né? Ou seja, o preto é uma cor que te acompanha em várias atividades do seu dia a dia. Então, é uma cor de apoio. Não que o preto seja luto, né? Mas o preto que eu uso o preto porque o preto eu consigo fazer o sombreamento, identificar os meus desenhos, né? Meus traços, né? A parte mais social, o meu estilo social, eu uso o preto, né? Já partimos para isso, já vai para a próxima pergunta, já que já falou em desenhos. Entre vários talentos e dons que você tem, como é que surgiu o Ednei desenhista? Como é que é? Me explica como é que aconteceu. Desde criança ou você viu alguém fazer? Conta pra nós essa parte. Assim, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o meu padrasto me trouxe essas revistinhas preto e branca, né? As Tex Willer, né? Olha os pretos falando de novo. E essas revistinhas, e eu comecei a ler aquelas revistinhas, histórias em quadrinhos, né? E eu tive aquela vontade, mas um dia eu vou criar meus próprios personagens, né? E eu criei um trabalho para o colégio as primeiras tiras, né? Primeiras tiras, assim. Eu criei meus personagens, né? Que essas revistinhas de Tex Willer são revistinhas com estilo norte-americano, né? Tem passagens de lugares lá nos Estados Unidos, né? E eu queria construir umas histórias dentro do Rio Grande do Sul, né? Então eu criei esses meus personagens, né? Personagens de história em quadrinhos. Então eu criei pro colégio. Teve um trabalho de educação artística no colégio. Eu estava na sexta série, né? Do ano de 2002, né? E eu criei com 2 páginas ali, eu criei umas primeiras revistinhas, primeiras tiras, né? E aí depois eu fui criando, né? Desenhando à mão, fui criando página por página, né? E eu fui criando essas revistinhas. Então eu começava a desenhar também fotografias, as pessoas me davam as fotografias, eu desenhava as pessoas, né, ali. Então nunca tinha feito um curso, depois que fui me aperfeiçoando, né? Então eu gostava muito, foi as artes, né, desenhos, pinturas, letreiros, pinturas de casa. Eu também fui chargista também nos jornais locais da cidade, né?
Então a arte sempre fez parte da minha vida, né? A parte de desenhos, né? Me permite fazer te interromper? Pode. É chargista, é isso? Chargista, cartunista. Qual é a diferença de desenhista, cartunista? Tem diferença ou tudo é desenho? São categorias? O cartunista, ele é mais para charge, né? E desenho de cartoon, né? Que é os desenhos, né, que usa tinta, né, preto e branco, outras cores, né. Me corrija se eu estou errado, o charge seria aquela parte onde tem textos, balões com textos, né? Isso, a charge é como se for, a charge pode usar para vários significados, né. Por exemplo, uma charge ela pode trazer humor, ela pode trazer crítica, né? Já os quadrinhos, as histórias em quadrinhos é o livrinho, né? Os gibizinhos daquele, né? Que é uma história, a pessoa tá lendo como se estivesse olhando um filme, só que em quadrinhos, né? Então ela vai acompanhar a escritura, né? Junto com a escrita, junto os balãozinhos, né? Junto com os desenhos, né? Então a pessoa vai lendo, vai olhando a figurinha, vai entendendo a história, né? Então essa é os gibizinhos, as histórias em quadrinhos, né? Já a charge não, a charge é um desenho só, que a pessoa olha ali e já entende o que é, né? Pode ter um balão, pode não ter um balãozinho, né, com um texto, mas pode ser só um desenho, claro, né? Ela pode ser um desenho de crítica, pode ser política, pode ser religiosa, pode ser esportiva, é uma infinidade. Traduzindo, na verdade, tudo é um meio de comunicação. Meio de comunicação. Porque nós não somos professores aqui, mas nas cavernas lá, a própria parte da história já fala que ali algumas coisas hoje nós sabemos porque com um giz de carvão, né? Nas cavernas. Na verdade, as histórias em quadrinhos veio das histórias das cavernas porque os desenhos acompanhavam a seta ali, né? E as escritas, então veio realmente da era medieval, né? Então os quadrinhos vieram da mesma época que eu... Ainda nesse assunto, nós conversando sobre desenho, esse talento aí que você tem e continua a gente se atualizando a cada dia, a comunidade, obviamente que isso aconteceu. Algum destaque, assim, além de incentivar, você sempre se sentiu e foi incentivado no seu talento de desenho, ganhou algum prêmio, conseguiu apresentar esse trabalho e representar o nosso município em outros lugares, estados ou quem sabe em outro lugar? Assim, eu participei de 2 feiras pedagógicas, uma aqui no Cepala, no colégio onde eu estudei, e também participei de 2 anos consecutivos na UFSM, né? Na feira também das profissões, na feira do PEIS, né? Esse UFSM lá em Santa Maria. Santa Maria, né? E também na feira no municipal, eu não lembro, não, na feira no municipal não cheguei a participar. Eu apresentei outras obras de outros autores, claro, né? Mas a minha obra na cidade eu não cheguei a lançar, né? Mas essas obras minhas eu cheguei a apresentar em Santa Maria, na UFSM, na feira do PEIS, né? E também na feira pedagógica, né? Em 2005, 2006, né? E outros anos ali também apresentei na internet, né, nas redes sociais esse trabalho, né, entendeu? E eu descobri agora, o ano passado, né, que aqui em Cacique mesmo temos aí um grande representante de histórias em quadrinhos a nível nacional, que mora na Capela, né, que é o Neymar Nunes, né, ele tem a editora Saican, né, quero mandar um abraço pro Neymar que está nos assistindo. Legal, hein? E assim, ó, e a gente tem trocado ideias, né, quem sabe futuramente nós vamos lançar oficialmente, né, essas obras, né, de histórias em quadrinhos minhas, de minha autoria, né? Ele também é representante, né? Então ele me descobriu, eu descobri ele, e ele é um dos representantes de histórias em quadrinhos a nível nacional, onde ele tem contato de vários escritores, né? Recebe livros da Itália, de outros países, né? E faz lives no YouTube também, falando sobre esse assunto. Então é um assunto que a gente vai, né? Comecei no desenho, né? Desde os 14 anos, quando eu comecei a construir a minha primeira revistinha, né? Depois escrevi a minha segunda revistinha. E fora também que eu fiz charge para os jornais locais, né? Charges, desenhos, né? E caricaturas também, né? Você tocou num ponto que eu ia fazer a pergunta e você lançou antes. Claro que a gente já viu, né? Acompanha, né? Por isso sermos daqui. Você com seu talento de desenho também, obviamente não só, né, ali na parte de charge, também cartunista, etc e tal. A nossa comunidade aqui de Cacique, você que acompanha, estamos em Cacique, Rio Grande do Sul.
E falamos com Ednei Jabner. Você vai compartilhando aí para chegar em outras pessoas, para nós conhecermos um pouco dos talentos desse jovem promissor aqui da nossa terra, né? Ednei Jabner. Ednei, ainda tratando do assunto de desenho, do talento dessa área, você tem alguns trabalhos já expostos também. Por exemplo, tem uma borracharia que a gente passa lá e tem um trabalho do Ednei, o talento, que fez um desenho ali, né? Hoje, claro, obviamente, a tecnologia. Agora eu estive na cidade vizinha por 2 dias visitando São Vicente do Sul, e ali o pessoal que trabalha com essa parte de banner, máquina. Mas para aí, a máquina humana, agora você faz com as próprias mãos. Então eu gostaria que você falasse também a primeira vez que você fez. Claro que isso aí não foi já a primeira, mas o que você sente? Porque ali não dá para errar, né? Como é que consegue fazer aquele trabalho? Assim, tem pessoas que fazem com molde, né? Mas eu não sei, é uma coisa que já veio comigo, né? É um dom. Eu faço olhando, entendeu? O letreiro, as letras, o desenho. Se você me der uma fotografia, eu desenho uma fotografia. Eu vi ali com boné, né? Entendeu? Então, eu já fiz diversos trabalhos na cidade, como letreiros, caricaturas, desenho em parede, né? Então, fica marcado, né? Então, você vê aí na cidade alguns desenhos feitos por mim. Claro que não é só eu que faço esse tipo de serviço, né? Mas muitas pessoas também aqui na cidade fazem esse desenho. Então eu tenho essa facilidade de reproduzir tanto na parede ou como no papel um desenho, né? Uma fotografia ou por exemplo um desenho. Então é uma coisa minha, né? Maravilha. Vamos trocar de assunto agora. Nós vamos para o esporte. A gente sabe que você, por ser um jovem, você tem também o podcast, já diz o nome, né? Conexão. Você também tem uma conexão também, além com pessoas de todas as faixas de idade, enfim, empresários, empreendedores, mas você tem uma ligação muito bacana também com jovens, além da parte no esporte ali, futebol, etc e tal, mas também você narra futebol, olha que pois coisa. Mas eu quero primeiro a primeira pergunta aqui, vamos chegar aqui na comunicação, mas essa ligação com os jovens, você tem facilidade de estar no meio dos jovens, se comunicar? Assim, na verdade, eu sou o cara que cobra o escanteio e cabeceia na área, né? Claro. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Eu sempre fui de participar de futebol, porque no colégio, desde a época do colégio, eu jogava guribão de bola, né? Pra quem se lembra, né? Tinha um campeonato de guribão de bola. O primeiro ano eu joguei pelo colégio Hermes, né? Eu estudei no Hermes, e o segundo eu joguei pelo Cepala, né? Onde nós somos campeões, né? Claro. Municipais. E depois os jogos, né, municipais de futsal, né, a gente começou a jogar. Então eu gosto pelo esporte começou desde cedo. Nós jogávamos no campinho de areia, aqui em cima, aqui na outra quadra onde eu morava, e assim, eu me criei jogando futebol, porque eu não sou muito, como vocês não sou muito velho, como diz, mas também não sou muito jovem, né? Mas eu só vinha pra casa, a minha mãe brigava comigo, porque a minha mãe dizia assim, brigava não, mas ela me chamava a atenção, vem pra casa, guri. Nós chegava em casa de noite, porque a gente passava jogando bola com a gurizada, né? Entendeu? Nós éramos do tempo que a gente passava, não existia rede social, não tinha nada disso aí, né? Então a gente jogava bola com a gurizada e tinha um campinho de areia. Enquanto a gente não tava se enxergando a bola, a gente tava jogando futebol, Gominhas, né? Gominhas. E aí o que aconteceu? Uma coisa que eu nunca conto para as pessoas, mas eu tinha uns bonequinhos, olha só, eu tinha uns bonequinhos que eu brincava, eu tinha uns 12 anos, eu brincava e eu começava a narrar jogo. A minha mãe me falava assim, Di, para com isso aí. Eu pegava os bonequinhos, começava a jogar assim, botava a bolinha e começava um jogar contra o outro. E eu narrava, eu colocava assim, rola a bola no contra-ataque e tal. E aquilo foi ficando, eu gostava muito de narrar jogo de brinquedo, né? E o que aconteceu? Aí depois a gente teve um projeto, fiz parte de um projeto do grupo de jovens, né? E aí eu comecei a coordenar um time de futebol, que é o Força Jovem, né? E aí a gente foi criando um time, tanto é que a gente colocou por 4 anos consecutivos, né? No Campeonato Citadino, né? O Força Jovem, eu pegava ali os jogadores da cidade, que a gente jogava aqui no ginásio, né? Acho que foi de 2017 até 2019, depois veio a pandemia, a gente deu uma pausa, né? Jogadores que às vezes eram excluídos de outras equipes, né? E eu reuni esses jogadores e falei assim, gurizada, vamos botar um time para arrebentar. Então eu desenhava ali para eles a escalação, né?
desenhava para eles a escalação e falava assim, olha, nós não temos uma seleção aqui, mas nós vamos dar o nosso melhor. E essa equipe do Força Jovem sempre chegava nas quartas, na semi, nas oitavas, né? Então eu vi que eu tinha ali uma habilidade também para treinar. Porque tem um espírito de liderança, eu procuro sempre ter esse espírito de liderança, né? E então o esporte sempre me acompanhou também. E foi uma outra habilidade que eu descobri, né? Que o esporte sempre fez parte da minha vida também, de cuidar dos jovens, de estar à frente do trabalho com os jovens, com o esporte. Tanto joguei como fui técnico, né? E também depois narrador, né? Aí tive a oportunidade, né? Fiz parte aí por 2, 3 anos, né? Com a TV Cacequi, né? A TVC, onde eu tive essa oportunidade de poder acompanhar os jogos na cidade, na região, onde eu também narrei alguns jogos, né? Outra habilidade também que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Maravilha! Você que nos acompanha, nós estamos com o Ednei Jabner. Hoje estamos conhecendo um pouco desse talento, né? Para você que está acompanhando aí, lembrando que nunca se contente com menos do que você também merece, né? Continuando, vamos agora na área de comunicação, radialista, locutor. Esse talento aflorou como foi, como é que despertou em você? Claro, os desenhos já é uma comunicação, já narrando também futebol, mas como é que você chegou no microfone, Ednei Jabner? A história, desde o início, foi o seguinte, né? Eu sempre acompanhava, né? Eu acompanhei um amigo meu, né, que foi o primeiro locutor da rádio, né? E eu sempre admirava ele, né? E admiro até hoje, né? E então, mas eu nunca me imaginei que eu ia trabalhar no rádio. Nunca imaginei assim. Eu tive no rádio, uma vez até cantei no rádio quando era. Opa, para aí. Você cantou? Cantei no rádio. A primeira rádio foi a primeira vez que eu cantei no rádio foi em 2000, né? Porque tinha Rádio Cultura em Cacequi, né? Claro. Entendeu? Aí tinha um primo meu, que agora ele tá em Bento Gonçalves, um abraço pro João Felipe, né? Ele falou pra mim assim, ó, Dinei, vamos cantar na rádio? Queria cantar uma música do KLB, né? Nós era guri, tinha 10 anos, e aí a primeira vez nós cantamos na Rádio Cultura, né? Inclusive foi o Franco, né, que nos entrevistou lá, né? A gente cantou, né? Tá. Mas aí foi a primeira vez que eu coloquei os pés dentro de uma rádio foi em 2000. Isso há 24 anos atrás, tá? Mas depois, o que aconteceu, né? Eu apresentava em 2012, 2013, eu apresentava um programa Frequência Jovem, né? Já na Rádio Terezias FM, né? Que era um programa cristão, né? É um programa jovem, estilo jovem, mas um programa diferenciado, onde eu interagia muito com os ouvintes, né? E aí o que aconteceu? Isso chamou a atenção da direção do rádio, né? Aonde eles me chamaram pra... Nunca me perguntaram, gente, tu nunca pensou em trabalhar no rádio? E eu disse assim, olha, eu nunca imaginei, né, assim, né? Mas tu não quer fazer um teste? Eles, não, vem aí um dia aí, começa a conhecer e tal, né? Eu disse, não, tudo bem. Nunca me esqueço, foi numa quarta-feira, né? E aí me chamaram pra mim fazer um teste no rádio ali, né? E aonde foi que eu me identifiquei muito, né, com a comunicação, né, e então foi meus primeiros passos no rádio, né, então naquela época não era a rede social, recém tava, o Facebook, as redes sociais recém tava, né, começando, né, e o rádio sempre foi forte, né, mas naquela época só tinha o rádio, né, TV e rádio, entendeu, mas eu comecei assim, eu tava apresentando um programa evangélico, cristão, né? E é onde o rádio me descobriu. Que maravilha. O podcast Sonhos, Desenhos, como é que surgiu? Eu me lembro do Ednei. O Ednei fazia umas câmeras ali, ele enrolava umas fitas isolantes e fazia uns negócios. E você olhava ali, ó, assim como ele faz, ele é caricato, desenho também, ele faz a caricatura de uma pessoa. Mas ele produziu ali uma câmera, olhava, ele estava com uma câmera, né? Nem essas que usam agora para fazer. Teve até um festival ali, se não me falo, dos trovadores, estava o Dinei lá de gravata, lá e pai tal, e pai, e papapá. Uhum. E hoje você está dentro desse trabalho. Como é que sente, assim, olhando para lá e hoje... Olha, assim... desculpa, ainda mais uma colocação. Não estamos aqui com
um ato de justiceiro, né? Julgando também e condenando. Mas a gente sabe, né? Tem um ditado que esse está valendo. Santo de casa não. Não faz milagre. E, infelizmente, mas é bom que nos incentiva, porque a criança, para a mulher parir o filho, tem que sofrer as dores, né? Então, tudo é processo. Mas lá, naquele momento, como é que você se sentia quando algumas pessoas, assim, te chamavam de louco e não estavam nem... Assim, ó, o que que acontece, né? Olha só. Eu não me lembro se foi 2005, porque eu criei essa estúdio de som e desenhos, né? Criei esse de som como se fosse uma empresa de comunicação, né? Tanto das minhas partes de artísticas, de desenhos, e também a música, porque eu sempre tive uma conexão muito grande com a música, mesmo eu não sendo músico, mas eu gosto muito de ouvir músicas, né? Então eu tava desenhando, ligava o rádio e tava desenhando e tal. Mas aí um dia eu tava com o meu primo, o Felipe, o mesmo que eu cantei com ele no rádio, hoje ele tá em Bento Fizeram uma Gonçalves. dupla ali ou não foi? João Felipe e Ednei. Olha aí, só. olha, que legal. Né? Então assim, um dia eu falei pro meu primo assim, ó, Felipe, vamos transmitir o carnaval? Que foi o carnaval de 2004, 2005, eu não lembro. Esse time de Ney, uma câmera da onde? Não, mas assim, ó, olha só, uma coisa que a gente olha hoje é uma coisa maluca, né? Eu falei assim, Felipe, nós vamos fazer uma câmera, cara. Vamos fazer uma câmera, mas como, Dinei? Aí eu peguei uma caixinha de Havaiana, olha. Eu sorri, mas não, pode rir. Olha só, pra quem não sabe, né? Poucas pessoas sabem dessa história, né? Mas eu peguei uma caixa de Havaiana, eu terminei com as fitas isolantes do meu tio, fui lá na casa do meu tio, né? Quero mandar um abraço pro meu tio. Valeu, né? Tio, hein, ó. Eu falei assim, tio, eu preciso de umas fitas isolantes, acabei com as fitas isolantes do meu tio, né? Encapei aquela caixa fiz uma câmera. Eu olhava, era uma câmera profissional, cara. Você não precisa ser estudado pela NASA. Botei uma luzinha ali e tal. Aí eu falei pro meu primo assim, ó, meu primo, ele não era muito em falar, né? Se comunicar, né? Mas eu falei assim, tu vai filmar e eu vou pegar o microfone e vou sair na rua. Isso é um amigo, hein? Tá amigo, né? Ele falou assim, Dinei, vamos, cara. Só que aí o que aconteceu, cara? Era o carnaval que a gente tava fazendo. Aí ele saiu ali, né? Aí ele saiu no carnaval, cara. Que legal, cara. Imaginando assim. Né? Entrevistando as pessoas e as pessoas E elas davam entrevista a vocês? Davam entrevista. Tinha gente que se atirava no chão e não queria sair nas câmeras, cara. Que coisa legal, né? Então assim, ó. Aí é o seguinte, aí depois no outro dia o pessoal ficava perguntando. Tinha os moços lá, quero aparecer. Aí é o seguinte, aí a assessor perguntou, onde é que vai passar, né? Não, depois a gente vai ter que mandar os vídeos, cara. Depois foi uma brincadeira, foi uma brincadeira. E naquela época não tinha tecnologia, só tinha VHF, né? VHF, né? Lá hoje, né? Depois me desconcentrei aqui. E aí é o seguinte, cara, aí foi a primeira brincadeira, né? Aí eu hoje, né? Quando o ano passado, né? O ano passado teve um evento muito grande aqui na cidade, que foi o Enarte, e agora vai ter esse ano, né? E aí a gente tava ali com a TV, né? Fiz parte ali com os guris da TV, e até o Maurício, um abraço pro Maurício, pro Cabeça, pro Celso Soares, pra todos esses amigos aí que a gente fez parte, aprendi muito com eles, né? E os guris falaram, Dinei, que coisa certa, começou de brinquedo. Eu ia dizer isso agora. Começou com uma câmera de brinquedo, uma cara. Uma câmera de sapato havaiano, né? E agora você está na TV... Agora estamos nas redes sociais, né? Obviamente, mas você... Sim, quando eu ouvi você nas plataformas, na TV... TV Caciqui, o Dinei ali, digo... Aí me reportou, né? Isso que é legal. É como a frase que a gente estudou algumas aqui, como diz, né? Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para conquistar a vitória sempre será o desejo de vencer, ou seja, se não acreditar aqui dentro, não desfazendo daqueles que não acreditam, e não tem nada mal nisso, porque é que nem, bom, não é de mim que vamos falar, deixa quieto, mas você sonhou e hoje você está como uma referência e pessoas na vizinhança, nas cidades vizinhas e em outros estados hoje acompanham o trabalho aqui de sonhos, desenhos do Ednei Jabner Studios. Então, muitas personalidades da política, empreendedor, e a gente tem acompanhado alguns deles, que a gente não pode ser hipócrita e mentir, né? Então, é como eu disse, hoje você é inspiração, porque no rádio lá era o comunicador comunicando, né? Nós somos, na verdade, você é hoje um influenciador, não só no digital, lá fora também, como eu disse, nos jovens e entre áreas. Então, agora nós saímos aqui da parte do desenhos também e vamos agora na parte com o Senhor nosso Deus. Você também
tem a sua responsabilidade como um influenciador, como um líder espiritual. Hoje você é um vaso, né? Para quem não entende, como a palavra, devemos sim dizer um versículo aqui para exaltar a Deus, não religião. Ele, né, nada nos faltará, porque em 23 Salmos diz que, Salmos 23, que ele é o bom pastor, né, e somos as ovelhas, mas também somos vasos, porque ele é o oleiro. E você, como vaso, como é que foi o teu encontro com o Senhor? Como é que você entregou a sua vida para ele? Como é que foi o teu encontro com o Senhor Jesus? Assim, ó, eu desde jovem, né, eu tinha 16 anos, né, na época, e eu tinha uma coisa muito forte dentro de mim, né. Eu já cheguei a frequentar outras denominações, né, mas eu dentro de mim tinha uma sede muito grande, uma sede muito grande. Eu não queria assim ser eu pensava assim, ó, eu não quero ser um fanático, simplesmente um religioso. Não, eu quero ser de Deus. Eu quero ser uma pessoa de Deus, eu quero ter um encontro com Deus, né? E um dia eu estava querendo ter essa confirmação, aonde eu percebi, a primeira coisa que eu tive, eu senti um vento vindo ao meu rosto, assim, e foi a primeira experiência que eu tive com Deus, aonde é como se o Espírito de Deus me abraçasse, né? Claro. Então, a partir daquele dia ali, a minha vida se transformou, né? Eu era um rapaz que tive vários problemas na infância também, como qualquer outro jovem, né? Eu tinha algumas incertezas da vida, né? E eu tinha muitas interrogações, com todo o meu talento eu ainda tinha, né, algumas interrogações, mas no momento que eu tive um encontro, uma experiência real e viva com Deus, eu consegui encontrar todas as respostas que eu buscava, né? E a partir daquele momento que eu tinha um vazio dentro de mim, esse vazio foi preenchido com a presença de Deus, né? Então, uma coisa que eu digo para as pessoas que estão nos acompanhando, que eu não sou perfeito, eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa, sabe? Mas falando para o jovem, para você que está vendo essa live, no momento que eu tive realmente uma experiência com Deus, a minha vida se transformou, né? Algo assim, ó, inexplicável, uma alegria tão grande, sabe? Uma alegria é uma fonte que jorra, né? E você só quer falar disso para as pessoas, você quer passar isso para as pessoas, né? Claro que eu não fico toda hora falando, né? A gente tem um momento certo, uma hora certa, né? Mas para quem está nos acompanhando, quando eu tive essa experiência real e viva com Deus, é uma coisa assim, ó, olha, incomparável. Você já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta. Você que afirmou, né? Você não queria ser e você não é, porque quando você falou aqui, aos telespectadores ouvintes interpretaram, creio que assim como eu também, mas você tem o direito de responder ou passar a pergunta. Você disse que não queria seguir uma religião, ou seja, então você não é religioso, você segue ao Senhor. Sim, eu hoje, obviamente, eu frequento uma denominação, né? Mas você, a pergunta, desculpa me interromper, vou fazer a pergunta novamente. Sim, é um ministério, mas a pergunta aqui, o Ednei, né, o vaso, você segue o ministério, você segue o pastor, você segue o homem, você segue a cadeira, você segue a placa, ou você segue o Senhor? Porque quando você disse, eu não queria ser religioso, e eu não sou professor aqui, mas obviamente, para quem está lá e quem está aqui, nós sabemos que não estamos aqui com o ato de julgar, condenar e nem querer ser professor. Mas já é uma pergunta em duas. Primeira pergunta, e já vou fazer a segunda, você pode responder as duas. A primeira, você segue a religião ou você segue ao Senhor? Eu sigo a Deus, a Jesus, né? Eu creio, eu vou dizer o que eu creio, Claro. eu creio, independente de religião, Claro. né? Eu me dou com todas as pessoas, tenho Claro. amigos, conhecidos de todas as denominações, Claro. né? Mas eu creio em Jesus. Outra pergunta. Como Senhor e Salvador. E sigo a Deus, sigo os ensinamentos de Jesus, né? Claro. Sigo a Deus, né? Porque eu acho assim, ó. O que eu sempre digo para as pessoas, eu digo particularmente para as pessoas assim, ó. A pessoa pode escolher a denominação que ela quiser. Claro. Né? Mas eu no meu pensar, não tô aqui criticando não, tá dando o seu testemunho. Crença de ninguém, né? Mas eu vejo assim, ó. Os dois maiores mandamentos que Jesus deixou para nós.
que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo, né? Se eu não praticar esses 2 mandamentos, não adianta eu estar dentro da igreja e de denominação nenhuma, porque isso é perca de tempo, não que eu estou desmerecendo, Claro. né? Então, se eu amar a Deus acima de todas as coisas, né, e amar ao meu próximo como a mim mesmo, quer dizer, primeiro tem que me amar, né? Mas depois amar o meu próximo como a mim mesmo, expressar o amor de Jesus, expressar o amor de Deus, o verdadeiro amor que é o de Deus, então aí sim tem significado para mim, né? Então, o meu pensamento é que eu tenho que passar as coisas boas para as pessoas, né? Esse que é o meu pensamento, não é atacar ninguém, não é discutir crença de ninguém, né? Claro. Esse é o meu pensamento, né? É expressar o verdadeiro perfume de Cristo para as pessoas. Como é que você... Não estamos agora só no ministério, na denominação, é assim que se... Me corrija se eu estiver errado, humildemente reconheço que nem todos os entrevistadores sabem, e como os entrevistados, tudo, né? A gente está todos os dias reaprendendo e aprendendo. Mas como estamos agora falando essa parte ainda, é como você vê todas as religiões, todas as denominações. Essa pergunta é para todos, mas no caso, na sua, mas em todas. É a mesma colocação. Como é que você se sente quando pessoas, enfim, no contexto geral, é 2 perguntas numa. Você acredita que dentro de todos os ministérios e igrejas existe um sistema, né? Não é todas, mas... E quando você, sendo desse ministério, como nas outras também acontece a mesma coisa. Lá os membros, as ovelhas de lá. Como é que você se sente quando tem ataques na mídia ou quando está falando do ministério que você serve? Como é que você... o que você sente, o que você aconselhar, você já aconselhou. Como é que você se sente? Assim, ó, eu tive um momento de acompanhar essa experiência, né? Quando teve essas acusações sobre a instituição que eu frequento, né? Claro. De maneira nenhuma eu me senti atingido porque eu pesquisei a fundo a instituição, né? E acompanhei desde o início como é que funciona, entendeu? Então, quem não conhece o trabalho, obviamente ia acreditar, né? Claro. Entendeu? Quem não conheceu o trabalho, né? Obviamente, claro que existe, nem todo mundo é perfeito. Onde tem ser humano, tem pessoas que fazem coisas erradas, obviamente, né? Mas em si, as acusações que estava dando na mídia na época, eu pesquisei a fundo e fui ver de fato que nada daquilo ali que estavam falando era verdade, porque eu, nesse tempo que eu frequento essa instituição, eu nunca fui obrigado a nada. Claro. Entendeu? Nunca um pastor chegou para mim e disse assim, tu tem que ser obrigado a dar isso, a dar aquilo. Nunca ele chegou, tu tem que ser obrigado a dar o dízimo, tem que ser obrigado a dar teu salário. Nunca fui obrigado, o pastor nunca chegou para mim e me obrigou a nada. Entendeu? E então, pessoas que diziam que perderam tudo, eu só vi pessoas saindo das ruas, eu só vi gente saindo dos hospitais, pessoas sendo curadas, pessoas, né? Eu mesmo, se não fosse a minha fé, eu nem sei onde que eu estaria hoje, né? Se não fosse essa instituição que me deu todo o suporte, eu não sei onde eu estaria também, né? Eu aprendi muita coisa, né? Então, o que acontece? Claro que teve muitas pessoas que não tinham, porque assim, o que acontece? Eu tive raiz com a palavra de Deus, entendeu? Eu tive raiz porque eu não estava apegado a essa instituição, Claro. eu estava apegado a Deus, né? Então, a palavra de Deus. Então, quando a pessoa atacou, falou mal dessa instituição, falou mal, eu não... Mas teve muitas pessoas que pularam fora, porque ela não tinha aquela base, não tinha aquela, né, aquela estrutura para poder suportar, né? Porque imagina só, você está numa empresa, por exemplo, né? Você está numa empresa e alguém falar mal dessa empresa, acusar de um monte de coisa, né? Quer dizer, quem não está firme, a pessoa fica envergonhada, ou vai sair fora, não vai, né? Não vai estar de acordo, né? Mas eu sigo a Deus, eu não estou lá na instituição por causa do pastor, eu sigo por causa de Jesus, né? Quem entra na igreja por causa do homem, ele vai sair por causa do homem. E eu entrei na igreja por causa de Jesus. Muito bem. Você que está aí acompanhando é Conexão. Conectando pessoas e fazendo novos amigos. Hoje
Está no ar, já deu-se início. Antes de nós irmos agora vamos para a política agora. Quer fazer alguma conclusão ainda na parte Assim, ó, eu só queria rapidamente Claro, aqui, tá à vontade. eu faz 16 anos que eu sigo a Cristo, né? Entregou a vida para Jesus. Que entreguei. Você. E assim, cada dia que passa, a gente escuta várias pessoas, né? Claro. Porque essa pergunta que você me fez realmente foi É uma oportunidade de você responder. foi um momento difícil para quem tem uma caminhada na fé, Com né? certeza. Mas eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de diversas crenças, Claro. né? Chegou para mim pessoas, né? Queria compartilhar com vocês, né? Não vou dizer quem, claro, obviamente, que né? não, ética. Mas chegou pessoas para mim e me perguntavam, tendo curiosidades, né? Sobre a palavra de Deus, sobre a fé, sobre diversos assuntos, né? Porque eu sempre conversei com todo mundo. Eu tenho familiar que é espírita, que é umbandista, que é católico, Boa. que é diversas religiões, né? E eu também, pessoas que não acreditam em nada, né? E então, para você que está nos acompanhando aí, e Sandro, chegou pessoas para mim e falaram, Odili, pessoas que acreditam em extraterrestres, pessoas que acreditam que nós somos criados, né, por extraterrestres, né? No colégio também ensinam, né, eu não sei hoje como é que funciona, mas que o ser humano é descendente dos macacos, né, que a gente está em evolução, né? Outras pessoas acreditam que o planeta ele surgiu do Big Bang, né, que foi uma explosão, né, que surgiu de tudo, né? E quem é cristão crê que o homem teve origem de Adão e Eva, que Deus criou o ser humano, né? E todas as coisas, né? E a gente conversa com as pessoas, né? A gente tem pessoas que querem que eu acredite, né? Na teoria dessas pessoas, né? Uns querem acreditar que realmente nós, seres humanos, fomos criados, né? Por extraterrestres, né? Outros dizem que a gente é descendente dos macacos, né? Outra pessoa diz que foi uma explosão, né? Então eu tive essa oportunidade de poder ter essa experiência de cada uma dessas pessoas, né? Mas uma coisa muito interessante que eu queria aproveitar que já é o teu podcast e falar para essas pessoas, Claro, para isso que estamos aqui. porque assim, ó, da mesma maneira que eu escutei e escuto essas pessoas todas, né? E eu também vou a fundo e estudo, né? Eu não vou dizer assim, vou acreditar, vou crer, não. Eu vou a fundo e estudo o que é fato e o que é fake, né? E eu encontrei, cada um tem a sua teoria, a gente respeita o pensamento de todas essas pessoas, né? Eu pesquisei a fundo e descobri toda a verdade do que é realmente a verdade, né? Até há poucos dias eu estava conversando com um amigo meu a respeito do que é da vontade de Deus e do que está no controle de Deus. Olha só, os planetas, o sistema solar, a rotação da Terra, a Lua, o Sol, as estrelas, as galáxias, tudo estão no controle de alguém, né? Você sabe que o satélite, os astronautas têm que fazer uma regulagem, né? Para que o satélite se mantenha no espaço. E dá reparo, né? E dá reparo para que eles não venham se fechar e não venham cair na Terra, né? Tá, tudo bem. Aí é o homem que faz esse reparo. Mas e quem faz o reparo nas estrelas, na Lua, no Sol, na Terra, nos astros, né? Quem faz? Será que é por acaso? Ou tudo está sendo coordenado com inteligência, né? E eu, particularmente, eu digo o seguinte, eu creio, né? Que Deus tem dado esse controle total, né? Aqui na Terra também, oportunidades, momentos, né? Tudo tem a permissão de Deus, tudo está no controle de Deus, mas eu costumo dizer que só tem duas coisas que Deus não tem controle, que é o coração do ser humano e as suas decisões, que depende de cada um de nós, né? Aí entra o livre-arbítrio, né? Então, eu pesquisando a fundo, né, conversando com pessoas de diversas crenças, né? Uns acreditam em reencarnação, outros acreditam que a gente veio dos extraterrestres, outros acreditam que a gente veio do Big Bang, outros acreditam que a gente é descendente de outras espécies, né? Tudo bem, mas
assim como eu pesquisei, né, e busquei essa confirmação, né, e eu pude ver que essa experiência maravilhosa de que a gente não está aqui por acaso. Tudo tem um propósito. Se essa pessoa que está nos acompanhando agora, ela observar, tudo tem um propósito, né? Assim como eu não caí de paraquedas aqui, eu não entrei de paraquedas, eu não entrei por acaso na comunicação, eu tenho um chamado, né? Eu tive esse chamado, né? Não para ser um religioso ou um fanático, não. Deus me chamou para que, através de mim, talvez outras pessoas, outros jovens, outras pessoas pudessem encontrar o caminho certo, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que, não sei se eu respondi. Claro, né? obviamente você falando, a inspiração já vem de lá, né? A caneta para escrever, tem o lápis. Isso aqui é uma Menta. O martelo é uma ferramenta. A sua esposa, quando vai cozinhar, ela usa ali o garfo, a faca, é uma ferramenta. E com seus talentos, seus dons, e obviamente somos. E você que está aí tem algum talento, né? Com certeza. As melhores coisas da vida, eu costumo dizer também, que são de graça. E muitas vezes está do seu lado ali. E as pessoas não valorizam, né? Um dos lugares mais sinceros que me vem aqui nessa entrevista, uma das lugares mais sinceros é um velório ou visitar um paciente no hospital. Ali não tem como fingir, né? Mas eu não pretendo aqui só falar. Na verdade, nós estamos aqui para ouvir o entrevistado especial Ednei. Vamos agora para a política. O Ednei Jabner, com um patrocínio aqui da ALMB, Salgados e Doces, em São Vicente do Sul, lá na Rua Brasil, número 120, em São Vicente do Sul. Precisar aí de um bolo, de um pudim, entre em contato. E o telefone, vamos repetir para você, 9997-8563. Também Osiel Construções. Lembrando que sábado que vem, às 20 horas, o próximo convidado especial é... Quem é o Osiel Bittencourt? Sábado que vem. Política, Ednei. Vamos agora para a política, ou melhor, o Ednei, o político, porque isso aqui também é uma política, ou seja, essa ferramenta não deixa de ser, porque você também é um influenciador, como um cidadão, como um homem, como um desenhista, o talento também de vários. Mas agora vamos na política. Você já foi candidato, já concorreu. Como é que surgiu? Foi convite? Você sempre teve vontade? Ou você, como desenho, ganhava lá as revistinhas, como contaste aqui, você que entrou agora, depois... reveja e já vai compartilhando aí. Como é que surgiu o Ednei político? Primeiro de tudo, para responder as perguntas, nessa agora eu não sou candidato. Não, lembra? Boa. É bom, interessante falar isso. Boa, até mesmo para nós não termos problemas. Pessoal, quem está nos acompanhando... Nós estamos contando a história do entrevistado. Eu não sou candidato, sou candidato, pessoal. Exatamente, que o povo hoje pega cortes ali, né? Eu não sou candidato, entendeu? Exatamente. Eu fui candidato em 2020. Claro. Tá? Fui candidato em 2020. Hoje eu não sou candidato, né? Claro. Mas eu quero falar daquela oportunidade ali, né? Claro. Na verdade, eu sempre tive um grande envolvimento com a comunidade, o esporte, com as pessoas, né? E na última que teve, eu realmente concorri, né, a vereador, né? Em 2020, pegamos aí uma pandemia onde a gente não teve praticamente, Sandro, como fazer campanha, né? A gente teve, nem comício não teve naquela época, né? Entendeu? Fiz uma boa votação, sabe? Eu coloquei meu nome à disposição naquele momento, né? Porque eu vi que tinham grandes projetos que pudessem somar na vida das pessoas, da comunidade, da cidade, né? Então eu tive essa oportunidade de poder ajudar esse partido na época, né? Porque é um partido que sempre trouxe grandes investimentos para a cidade, né? E eu me coloquei à disposição naquela época para somar com o partido e também ser uma alternativa para que as pessoas pudessem, né? Naquela época eu não tive o resultado esperado, né? Mas foi uma boa votação, né? Fui muito bem representado pela comunidade, né? Mas o que realmente eu via, o maior dificuldade naquele momento foi a pandemia, né? Foi a pandemia, não teve comício, a gente não podia entrar na casa das pessoas, né?
Não tinha como fazer uma campanha aberta, né? Então, eu creio que foi por isso, né? Mas quem sabe nas outras oportunidades, né? Mas essa eu fiquei de fora, até porque eu tive outros projetos aí, outros compromissos, né? Mas a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral, né? Falando de política, sem puxar para lado nenhum, né? Eu vejo que a política em si, ela é legal, né? Tem a politicagem, né? Que a gente vê por aí as pessoas fazendo politicagem, né? Mas eu vejo que a boa política ainda é uma alternativa de nós ter aí um grande desenvolvimento do nosso país, do estado, da cidade, né? Porque é um momento que as pessoas têm como opção de escolher os seus representantes, né? Porque são 4 anos, né? Eu acho que a pessoa tem que se escolher com inteligência, né? Eu acho que o recado que eu digo, né, para cada eleitor aí, porque a gente vê que o nosso país precisa melhorar muito, muito, né? O nosso estado do Rio Grande do Sul passou por essa catástrofe aí, né? A gente vê que muitas pessoas precisam de grandes atendimentos e talvez, não sei, por maus representantes, né? Muitas pessoas ainda estão perecendo, né? Porque ainda até hoje muitas pessoas não receberam recursos, né? Porque nosso país é muito burocrático, né? E as pessoas têm que escolher os representantes, né? Eu acho que tem que escolher com inteligência, né? Então eu vejo que agora, nesse ano de 2024, né? Tanto a cidade como a cidade, né, os municípios, né, vão ter essa oportunidade de escolher os seus representantes no executivo como no legislativo. Qual é os trabalhos, as prestações de trabalho que você fez, além, obviamente, de hoje está fazendo? Você são duas perguntas. A segunda é, você gosta hoje, na atualidade, do que você está fazendo? Mas antes dessa tem uma antes, né? Como engatar a segunda marcha, eu estou já na segunda, ou na primeira dessa pergunta. O Ednei Jabner, qual é os trabalhos? O que o Ednei fez? Eu ia dizer aqui, mas é melhor você contar. O que o Ednei Jabner já fez prestando serviço, trabalhando, enfim? Por exemplo, já foi lavador de carro? O que o Ednei já fez até aqui? Olha, quem... Tu me pegou essa aí. Você vai respondendo, eu vou lhe pegar uma aguinha. Fica aí à vontade. Não tem água aí? Pode falar aí, pode pegar aí. Tá. Para quem está nos acompanhando aí, aqui nas plataformas digitais, o Sandro me fez essa pergunta aí, né? E eu vou ter que responder, né? Meus amigos, você que está nos acompanhando, eu já pintei casa, né? Já trabalhei em hortas, já plantei, já fiz diversos tipos de serviços, né? Eu já trabalhei em construção civil, né? Eu já trabalhei em setor de obras, né? Ou seja, na ferrovia, em nivelamento de ferrovia, né? Serviço pesado, né? Então as pessoas que não conhecem o meu trabalho não sabem que eu já fiz parte de já fiz parte de diversas áreas, né? Na parte de construção civil, de pintura, de reforma de casa, já trabalhei em diversas áreas, né? Quando eu tinha 11 anos, desde picolé, a gente era uma gurizada, né? Eram jovens estudantes, né? A gente trabalhou também na época, né? Vendendo geladinho, picolé, sorvete, né? Desde de jovem, né? Eu já fiz tudo já trabalhei nessas áreas também. Então, quem vê a gente trabalhando na comunicação pensa que eu já participei só na comunicação, né? Mas eu já trabalhei em diversas áreas, né? Tanto na parte de construção civil, na parte de obras, né? Então, essas pessoas que estão nos acompanhando aí, né? É uma história, assim, muito interessante, né? Porque a comunicação... É divertido, né? É divertido. Eu tava contando... Eu tava lembrando quando você vendia doces. Olha só. Você vendeu doces também. Essa parte eu não contei. Olha só. Tava contando, pessoal, claro, que muita gente não sabe, né? Eu já trabalhei na linha, na ferrovia,
na construção, né? Inclusive hoje eu conversei com um amigo meu, né? Porque às vezes tu vê, Sandro, o cara só no ar-condicionado ali, sentado, né? Trabalhando no rádio, né? Que muita gente diz assim, Dinei, tu tá bem bom aí, tu tá trabalhando no ar-condicionado, sentado, não faz força, né? Eu digo assim, ó, só eu sei de onde Deus me tirou. Eu já trabalhei num lugar que era 50 graus, né? Você ali, trabalhando na linha, sabe o que é fazer um nivelamento de ferrovia no calor de 50 graus, né? E já trabalhei também em construção civil, servente de obras, pintura de casas. Que mais que eu já fiz? Já uma vez um rapaz me contratou para trabalhar numa horta, né? Virar terra ali para fazer uma horta, né? Tudo isso eu já fiz. Uma vez eu trabalhei numa oficina mecânica não, num chapeamento, pintura, né? Eu tenho muitos amigos, né, no rádio, ali, o pessoal liga pro rádio, hoje eu sei o que é, tu mandar um abraço pra um amigo que tá numa oficina lá, trabalhando com chapeamento e pintura, porque eu já fiz isso uma vez. Quando você está trabalhando agora, vindo para uma das áreas que hoje você atua, que é o rádio, agora você sabe, quando você ouvia lá, o colega lá te mandando alô, agora você sente no rádio quando tá mandando o alô, ou seja, mandar um alô pra dona Judite aí, acredito na Judite, eu tive aí, eu me lembro, fiz um tal trabalho pra senhora, como o senhor falou aqui, né, manda um alô pro mecânico, você sabe o trabalho que ele tá passando lá, e isso é legal, até para você montar comerciais, já junta o assunto aqui, hoje você é editor de comerciais, hoje você produz também. Assim, você é comunicador, editor, produtor. O que aconteceu assim, ó, eu tive uma evolução, né? A evolução que foi assim, ó. Em 2013 eu entrei no rádio, né? Entrei no rádio e as mídias foram desenvolvendo, né? Começou com o Facebook, depois veio o YouTube, foi o primeiro, né? Mas depois o Instagram começou a evoluir, né? Parte de vídeos, né? Aí o Facebook não existia esse negócio de lives, não existia, só tinha as postagens, né? Claro. De fotos e textos, né? Claro. Depois começou com vídeos, né? As lives não existiam, né? Então o que aconteceu? Houve uma evolução na parte de mídias, né? Das plataformas digitais. E o que aconteceu? Eu acabei migrando para a parte de mídias, né? De parte de mídias, aonde eu tive essa ideia de construir também o podcast estúdio, né? Depois eu comecei, essas empresas queriam fazer propagandas, né? Elas começaram a me procurar e eu comecei também a trabalhar nessa área de fazer comerciais também para as empresas, né? A pessoa quer vender um produto, a pessoa quer divulgar sua marca, a sua loja, seu comércio, né? Então foi uma outra área que tudo foi intercalando ali. Então eu tive esse desenvolvimento, tanto a parte técnica, tecnológica, né, das mídias, né, foi desenvolvendo e eu também fui acompanhando também esse desenvolvimento nas mídias digitais. Você fez alguma especialização, algum curso? Por exemplo, você entrou no fogo, já teve que se virando, alguém te ensinou, você, com teu esforço, teu talento, inspiração, você teve que ir pro fogo, é contigo agora e tá ligado, aí te vira, que nem fui buscar água, eu achei engraçado, porque eu sabe o que me veio que as pessoas responder, eu fiquei imaginando aqui, né, pessoal, o rapaz passou lá pelo canto, se foi buscar uma água, ele pegou uma água no canto, que é a outra que eu bebi, e o legal do ao vivo é isso. Porque eu vi uma senhora olhando no canal de televisão um dia ali, né? E ela foi dar um passo pra trás e pisou nos fios ali. Pai, aqui não tem como fingir, né? Sim, eu passei lá pelo outro canto porque até estava observando aqui que você está remodelando, né? O estúdio já é isso, é como uma roupa, né? Nós colocamos aqui a roupa adequada para a entrevista. O que não estava combinado era o cara passar lá pela frente da câmera para não aparecer. Mas o gostoso do ao vivo, que a pessoa está entendendo ali, que nós não estamos maquiando, fazendo montagem. Isso que é o legal. A mesma coisa lá quando o senhor está no rádio. Exatamente. Então, assim, ó, a questão da comunicação, né? Porque a internet evoluiu muito, né? E eu tive que se adequar com essa mudança, né? A gente da comunicação, o rádio. E o rádio, por mais importante que seja, o rádio também não saiu de linha e nem vai sair. O rádio só aprimorou, né? Tanto é o que acontece com o avanço das mídias digitais. Eu tenho conhecidos nos Estados Unidos, eu tenho amigos na Alemanha, na Argentina, no Equador, no Paraguai, né? Em outros países, tem gente que lá na Arábia, na África do Sul,
Então, muitos amigos meus, não tô aqui, claro, não tô aqui me achando, mas com o avanço da tecnologia, as nossas lives, os nossos trabalhos estão no mundo todo, né? Então, a gente fica feliz aí, porque antes a gente tinha, porque a gente vê o seguinte, a gente tinha que ligar a TV, né? A TV antigamente era só o único meio de comunicação. Hoje não, hoje tem as redes sociais, hoje tem o rádio, tem a TV, tem a web TV, tem a web rádio, entendeu? Então, todos esses meios de comunicação andando junto, a gente tem vários leques, né? Por exemplo, eu já entrevistei deputados, prefeitos, advogados, psicólogos, né? E hoje eu estou sendo entrevistado por você, entendeu? Então, a comunicação é algo maravilhoso. Ela é um leque, né? Na verdade, ela e nos proporciona também. Às vezes acontece, eu acompanhava você agora aqui nessa edição da FECOBAT, Cidade Vizinha de São Vicente do Sul. Eu não posso ser hipócrita, né? A gente tem os nossos compromissos, eu não posso ser mentiroso. Eu pouco acompanhei ali, mas sabe o que me fez feliz? Eu me vi lá no passado e eu fiquei olhando aqueles jovens ali como o Licello, por exemplo, que quando eu estive trabalhando na emissora da Rádio Cultura aqui em Casqui, trabalhei na Rádio Três Rios, até me convém aqui mais uma vez parabenizar e agradecer, né? Não, eu não preciso disso, mas foi a empresa que acreditou no meu talento também, além, né, da Rádio Três Rios, a Rádio Cultura. A entrevistada aqui não sou eu, mas esses parabéns aí desses 20 anos, né? Ela debutou e já é de maior. Sim. Né? Agora ela é de maior. Então, quando eu vi aqueles jovens, Licello ali, né? E tem a menina ali, a Giovana, não é isso? E vocês lá fazendo a cobertura, eu fiquei assim, nossa, eu vou ter que passar um noguete no cabelo aqui, né? De sapato para desbranquear os cabelos. Porque a gente fica feliz que está vindo aí uma nova geração, entende? Sandro, isso é legal, assim, isso é uma coisa que eu quero enfatizar aqui, se tu me der essa liberdade. Tá em casa, é tua casa, né? Assim, ó, primeiro de tudo, agradecer a direção da rádio, né? Claro. O Darcy, a dona Zuleika, o GFT, claro. A toda a família Três Rios, né? Pela oportunidade, né? Claro. E enfatizar que tu foi o primeiro radialista da rádio, né? Não muito importante, mas não menos, mas a gente está aí. Depois teve o Damião, o Sodré, entre outros que passaram ali, né? Na rádio, né? Mas, e eu também, juntamente com outros colegas também, né? Mas eu tô muito feliz por esses jovens que estão no rádio ali, né? O Eduardo Rodrigues, a Giovana Mel, o Licello Mossi, temos ali o Alain Della Vecchia, temos também ali o Guilherme Sodré, temos também ali a Ana Júlia, né? Entre outros, né? Temos nossos também o Luiz Sodré, o Damião Sabino, né? Toda a equipe da rádio ali. Já né? O Rodrigo de Almeida, que todos que a Jéssica Macedo, também ali, cara, o Fernando Camargo, né? Jéssica Macedo, então entre outros ali que passaram, sabe, na comunicação. E assim, ó, e uma coisa interessante que tu tocou nesse evento que a gente esteve, eu praticamente nunca tinha ido. Sua primeira experiência assim, de fazer uma cobertura? Não, assim, ó, eu nunca tinha ido na FECOBAT, né? Eu nunca tinha ido na FECOBAT, né? Eu tenho uma vergonha um comunicador dizer isso, né? Mas eu nunca tive essa oportunidade. Mas esse ano de 2024 eu tive essa oportunidade de ir junto com uma equipe, né? Representando uma emissora de rádio, isso né? É mais bacana. E o Licello me convidou, né? Estávamos lá, eu, minha esposa, o Licello, a Giovana Mel, e a gente fez um trabalho legal, assim, a gente representou a cidade de Casqui, a gente representou a Três Rios, a Rádio Três Rios, né? E parabéns a essa equipe jovem que está surgindo, assim como outros do passado que passaram e estão presentes, aqueles que estão surgindo, eu também que estou, né? E aqueles que estão surgindo, sabe? A gente está muito feliz aí porque esses jovens estão só nos surpreendendo, assim, ó, é uma evolução na comunicação. Eu, como aprendiz, observando e dando a minha opinião, né, como disse, não estava combinado, veio natural, o que me chama a atenção é a simplicidade de vocês todos ali, né, porque eu tenho uma coisa particular que eu não gosto, é do achismo, aquele, né, até mesmo porque a gente não vai levar nada, mas eu achei legal o que destaca ali é a humildade.
Pelo menos me passou, eu não faço parte da equipe, mas me passou do lado de fora aqui que não tem ninguém dando bola nas costas, quer dizer, um incentivando o outro, pega aqui, segura agora a câmera, é isso aqui que me chamou a atenção, então, isso aqui que me faz feliz ser colega de vocês, ser um menino, um aprendiz, vendo que o principal não é, nunca foi o rádio, a televisão, nunca foi também, pois é, um abraço para você, não, aquilo ali vai ficar, mas a humildade e o companheirismo, porque até mesmo os dedos, né, juntando, a mente vai trabalhando, né? É que nem se tu sair correndo, mas tu cortar o dedão do pé, tu não tem o apoio, tu cai. Então, ou seja, o pé já tem dedo, 5, a mão também tem, quer dizer, se do menor ao maior estão juntos, mas é como o cordão de 3 dobras, né? Então é isso que me chama a atenção. Vamos... O que nós poderíamos aqui? Vamos mandar um alô. O Felipe estava colocando aqui dá uma conferida aí, ó. A caixa de sapato, o teu auxiliar lá tá mandando aqui. Vamos mandar um alô para ele enquanto você acha alguém para mandar alô aqui, ó. A Vera, obrigado aí, Vera, tá ligado, e obrigado a Vera, depois você faz o complemento. O meu amigo Osiel Bittencourt, que vai estar aí no sábado que vem aqui a partir das 20 horas no podcast Conexão, conectando, fazendo, né, novas amizades, conectando pessoas e fazendo novos amigos. É o retorno do Conexão que nós já tivemos numa programação na Rádio Três Rios. Então me veio esse projeto. Para quem entrou agora, o Ednei, na verdade, a ideia dele era ele me entrevistar aqui no estúdio. Estamos no estúdio Sonhos e Desenhos do Ednei, empreendedor. Então eu disse, não, Ednei, nós vamos usar o teu estúdio como um ventre, né? E vai ser gerado o meu podcast. Se você aceitar, eu vou ser o entrevistador e você vai ser entrevistado. Então é isso que está acontecendo aqui hoje. Eu estou muito feliz. Vamos mandar um alô aqui, ó. O retorno é maravilhoso, né? O Felipe ali, né? Tá ligado. Já faz o teu complemento depois aí. A Rúbia, obrigado. O Osiel Bittencourt, mais uma vez, junto com a missionária Adriana aí também. Quem mais está por aqui também? Me corrige aí, pode dizer, Claudiomiro Toledo, isso? Quem mais está aqui? A Nica Mossi, mamãe. O pessoal da de Porto, quando nós estávamos juntos no Conexão na Rádio Três Rios, saía aquele burguerzinho, aquele lanchinho de brinde. Será que... Abraço aí, Duduzão, a Liz e toda a equipe aí, Dudu aí, pessoal da de Porto Lanches, né? Aí, fazendo já propaganda, né? Quem sabe vem um mini burger. Qual é que é o endereço aí? Vamos falar o endereço aqui, vamos ver se vem um mini X aí. Qual é que é o endereço aqui do estúdio? Pessoal, é bom até falar já para o pessoal que quiser vir te visitar para querer... Vou fazer o peixe. O pessoal quer divulgar no podcast aqui do Desenho e Sonhos do Ednei também. O endereço, qual é que é o endereço aqui? Bento Gonçalves, 1114. Bento Gonçalves, 1114, quiser patrocinar os podcasts do meu colega também. Quem mais está também aqui é o João Moura. E quem mais está por aí, meu irmão? Aqui, ó, o Felipe Machado, né, o meu primo, né, conta sobre a vez que fez uma câmera de caixa de chinelo. Contou, e saímos na rua entrevistando. Felipe, já contamos, né? Um abraço pro Felipe, pra Sabrina, pra toda a família lá. Inclusive a irmã dele, a Andriele, minha prima, tá fazendo um grande sucesso no podcast lá em Bento Gonçalves. Você me falou nos bastidores. Aí, e ela, sucesso, um grande abraço pra minha prima aí, Andriele, que está aí no Multiverso Podcast em Bento Gonçalves. Recebi o convite para ir lá em Bento Gonçalves, né? Futuramente, quem sabe, a gente vai se fazer presente aí na Serra Gaúcha, né? E ela que é modelo, que é artista, que é atriz e agora apresentadora de podcast e televisão também. E faz comerciais para TV. Então, assim, ó, um abraço para Vera Dias, para Lilian, Maxwell, para Adélio, Sérgio, a todo mundo que está nos acompanhando aqui, a de Porto. Olha só, a de Porto aí, colocando um número aí. 991599353, né? Olha aí, vamos vender o peixe. Vamos vender aí. Um abraço pro Dudu, para toda a equipe da de Porto, né? E para todos os amigos aí que nos apoiam, nos patrocinam aí nesse podcast, né? Sandro, eu quero te agradecer mesmo, mais uma vez, por estar presente aqui, né? No teu podcast Conexão, né? E é uma experiência maravilhosa a gente poder contar um pouco da nossa história, né? Quero agradecer primeiro de tudo a minha esposa, a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? E agradecer a equipe que eu faço parte hoje, que é a Rádio Três Rios, e a todos os meus colegas, né? Que seria eu se não fosse eles, né? Então a gente vai fazendo amizades, laços, vai fazendo empresas, a gente vai conhecendo pessoas, né? E as empresas que nos abriram espaço para que a gente possa divulgar, né? Acreditar no nosso trabalho, assim como você também. Eu quero te desejar sucesso também na tua trajetória aí, né? Amém. É o mais novo projeto em Caciqui, que é o podcast Conexão, né?
Então, é isso aí. Esse é o projeto, né, que hoje já está no ar, então, agradecendo o apoio também de você. Conto com o apoio da comunidade, a gente tem apoio já de amigos ali, empresas. Hoje nós não divulgamos aqui, porque hoje é o início, é o pontapé. Nós já temos mais aí de 30 empresas já nos apoiando. Você pode acompanhar no Facebook, Sandro Mossi, mas nós decidimos em unidade, pela nossa Quero mandar um abraço. coleguismo, fazermos aqui no estúdio. Estamos compartilhando no Face. Sandro Mossi, convido para que você compartilhe. Você que tem também a empresa, amigo empreendedor também, de outras cidades, aqui de Caciqui. Eu sou natural aqui de Caciqui também. E o Ednei de Alegrete. Antes das considerações finais, deixa eu falar antes de você falar algo. Eu quero mandar um abraço pro Douglas Aust, o Douglas Aust que está nos acompanhando aqui na live, né? Um grande abraço pro nosso amigo Douglas Aust, né? E todos os amigos aí. Um abraço pro Litielo Mossi, pro Eduardo Rodrigues, um abraço aí pra Ana Júlia, pra Giovana Mel, um grande abraço aí pro Alain Delavecchia, pro Guilherme Sodré, pro Damião Sabino, pra todos os amigos aí que fazem parte aí da nossa trajetória no rádio aí, né? Obrigado mesmo pela parceria. Um ponto final, né? Ele pode dar o fim a uma história, né? Um ponto final. Mas tirando o ponto, colocando uma vírgula, aí a coisa muda. Antes de dar as considerações finais, tirando o ponto final e dando continuidade, estamos já na segunda parte do ano de 2024, hoje é 17 de agosto. Os projetos aí para o futuro, no teu coração hoje, o Ednei, agora o Ednei, né? Os seus projetos, quais são os seus projetos, né? Nas áreas profissionais, enfim, como um cidadão, enfim. Tem sonhos? Claro que tem. Alguns que você gostaria de destacar? Olha, aquelas perguntas que eu não fiz, agora você tem a oportunidade de responder e abrir o coração. Assim, o que acontece, Sandro? As melhores coisas que aconteceu na minha vida, Deus projetou para mim, sabe? Tem uma passagem que fala assim, né, que o coração do homem faz planos, mas o Deus é que traz a resposta. Então, o meu propósito é crescer no meu trabalho, né, poder ajudar outras pessoas, né, evoluir mais e mais como pessoa, né, não sei aonde o nosso trabalho pode chegar, né, com tanto o avanço, né, eu acredito que o diferencial da gente poder chegar na vida das pessoas é sempre levar uma boa informação, né, conectar as pessoas, divulgar nosso trabalho. Porque, Sandro, eu corri atrás de várias oportunidades, sabe? Eu queria dizer aqui para todas as pessoas aqui que estão nos acompanhando, quantas vezes eu corri atrás de várias oportunidades. Ou seja, só quem passou um deserto sabe o valor de uma gota d'água. Exato, e muitas portas se fecharam para mim, entendeu? Tem pessoas que viram assim, mas o Ednei, tudo dá certo, penso que é só um mar de rosas, né? Então, várias portas se fecharam para mim. Mas essas portas se fecharam porque tinham outras portas abertas, né? Então, eu um dia corri atrás das oportunidades, mas eu vejo o seguinte, que Deus me fez uma oportunidade para várias pessoas, né? Muita coisa eu não projetei, Deus projetou para mim. Então, o que eu observo assim da minha pessoa tentando responder a sua pergunta, né? O meu propósito hoje é fazer a vontade de Deus, né? Que tem que ser da vontade. Eu não faço nada hoje se não for da vontade de Deus, né? Eu acho que tanto na minha vida profissional, espiritual, familiar, nos negócios, qualquer área da minha vida, né? Eu pretendo aí, né, dar continuidade no meu trabalho, né? Se surgir uma outra área aí que eu tenha que desenvolver, né, e atuar, né, estamos prontos, vamos para cima, porque aquele projeto que tiver nas minhas mãos, Sandro, assim, eu sou uma pessoa assim, eu não sou perfeito, tenho defeitos como todas as pessoas, como todo mundo, né, sou uma pessoa comum, simples, né, mas eu procuro fazer da melhor forma possível, mesmo que eu não consiga ter o resultado, né, mas eu procuro sempre dar o meu melhor. Quem me conhece de verdade sabe que eu sempre procuro dar o meu melhor. O Ednei passou fome, passou lutas assim? Já passei, na infância eu passei algumas dificuldades, né? A minha mãe e meu pai, eu vim de uma família humilde, né? Claro. Entendeu? Eu vim de uma família humilde e a minha mãe foi uma mulher muito batalhadora, né? O meu pai também
foi um cara muito batalhador. Teve muitos problemas, né? Minha família veio... Todos temos, né? Mas eu, graças a Deus, né? Eu encontrei o caminho, né? Eu e meu irmão, né? O Márcio, o João Luiz, né? A gente veio de uma família muito simples, né? Mas eu acredito que Deus... Tudo foi perfeito, porque nas dificuldades eu encontrei as oportunidades. Porque eu nunca tive facilidade. A minha mãe sempre me apoiou. Meu pai também sempre me apoiou. Minha família, minha esposa sempre me apoiaram, né? Então eu só tenho a agradecer, né? As dificuldades, porque se eu tivesse ganhado tudo de mãos beijadas, eu acho que eu não teria chegado no meu trabalho, talvez, aonde eu chegaria. Então eu acho que a dificuldade ela vem para somar. Antes das considerações finais e de nós não nos despedirmos, segunda edição, com certeza, né? A vontade dele, e nós se encontramos aqui de novo, com certeza. Uma mensagem, né? E essa mensagem é para você que está aí do outro lado. Afinal de contas, nós estamos no podcast Conexão, conectando pessoas e fazendo novos amigos. Mas nós já somos amigos há muito tempo. Mas para você que está aí, essa mensagem é para você, porque o nome do estúdio é Sonhos, Estúdio Sonhos, Desenhos e Sonhos. Na verdade, o sonho tem que ser desenhado, mas o desenho tem que ser através de um sonho. Olha que forte isso. E alguém precisa, né? Mas o autor é lá. Mas para esse e essa, amigo, amiga que está lá do outro lado, e quem sabe já desistiu dos sonhos, assim como eu também um dia sonhei, e nós sabemos que a luta para chegar, né? As pessoas começam o Ednei Jabner, o Sandro Mossi, mas não sabe o preço, né? As renúncias e o preço que nós pagamos. Não, sucesso ele acaba. Ali como é que é o nome ali no túmulo, no lápide? Lápide. Ali acaba tudo, né? Para concluir, na mensagem que você vai colocar, já me inspira, né? Quem é o rei do pop? Michael Jackson. Quem? Michael Jackson. Quem é o rei gaúcho? Alguns têm como... Gildo, Mérito, tá? E quem é o rei do rock and roll? Elvis, por exemplo. Mas o maior rei, aqui que está o detalhe, né? Esse rei, ele pode realizar qualquer sonho, né? O nome dele é Jesus. Mas a sua mensagem para quem tem sonho, porque nós, claro, vamos exaltar aqui, não uma religião, mas como você pregou, aquele que tem a caneta na mão e pode assinar o teu sonho. Assim, Sandro, eu quero dizer, falou em lápide, né? Claro. A pessoa pensa que quando chegar ali no túmulo é apenas o final. Mas para quem tem a promessa e a marca da promessa, ali é apenas o início de um sonho. Porque é a eternidade com Deus, né? Mas enquanto a eternidade com Deus não chega, Deus, hoje eu ainda falei para uma pessoa hoje que se a gente não partir, hoje nós perdemos um dos maiores comunicadores, né? Boa. Né? Olha só, olha só, hoje nós perdemos um dos maiores comunicadores do Brasil, se não do mundo, né? Que foi o nosso Silvio Santos, né? Que Deus o receba, né? Mas o que eu quero dizer aqui, aproveitar essa oportunidade, Sandevino, do teu podcast Conexão, dizer para as pessoas que estão aqui, que se ainda você não partiu, se a gente ainda está nessa terra que ainda, é porque Deus ainda tem um plano na sua vida, um propósito, né? E eu sei que depois que a gente chegar ali, né, a pessoa chegar no túmulo ali é apenas o começo de uma eternidade, né? Então, antes que não chega ali o começo de uma eternidade, e a gente está aqui hoje, a minha mensagem é que o que a gente tem feito para refletir na vida das pessoas, né? Qual é o tempo que eu tenho usado para poder ajudar o meu ser humano? Quando eu falo ajudar, não é dar dinheiro, não é ajudar com coisas materiais, simplesmente, né? Mas poder fazer parte, né? Não que a gente tenha que ficar marcado na vida das pessoas, que as pessoas têm que se lembrar como a gente é uma pessoa legal, boa, não, nada disso. Mas o que eu tenho feito, né? Para realmente de coração, né? Não querer aparecer, mas de coração mesmo, né? Entendeu? Eu e Ednei, particularmente Ednei, eu tenho um desejo muito grande mesmo de poder ajudar as pessoas. Não assim ajudar para aparecer, querer, não. De poder fazer parte, né? De poder incentivar. Então, falando de sonhos, né?
que é sonhos? Para você quer realizar esse sonho? Para quê? Só para glorificar a si mesmo? Opa! Entendeu? Só para dizer que você realizou, você ultrapassou todas os níveis que você queria só por passar, né? Eu acredito que se não tiver um propósito, Sandro, se não tiver um propósito aqui nessa terra, tudo que a gente faz é em vão. Exatamente. É perca de tempo, entendeu? É que nem voltando ali a questão, nada a ver com religião, nada a ver, pessoal. Eu acho assim, se eu não tiver uma espiritualidade, que eu não passe uma coisa boa para as pessoas, para ajudar, para exalar o perfume, o amor de Cristo, o amor de Deus, o que eu estou fazendo é perca de tempo, entendeu? Então, tanto na minha vida profissional, no meu dia a dia, numa amizade, num meio de comunicação, no meu trabalho, seja onde eu estiver, onde for, e eu não passar algo de bom para a pessoa, eu sou assim, se eu não tiver que somar, eu me sinto insignificante, entendeu? Então é uma coisa minha, tá no meu DNA, tá no meu espírito, entendeu? Se eu não passar o espírito, é como se eu tivesse, eu não sei lá explicar como, né? É como se eu não fosse útil, né? Então nós somos o sal da terra, que dá sabor, né? Então eu vejo assim, eu tenho que ser o sal, tem que ter o seu sabor. Se não tiver sabor, não vale nada. Então só para concluir aqui, para quem tem um sonho, tem um objetivo, a primeira coisa que eu vou dizer para você: nada é coincidência. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nada é coincidência. Não existe coincidência. Não existe coincidência. Ah, foi por acaso que eu abri essa live e eu estou te assistindo de nem. Não. Tudo tem um propósito. Segundo passo: se você tem um sonho, não corra atrás dos seus sonhos, corra na frente dos seus sonhos. Corra na frente dos seus sonhos. E você vai realizar eles. Com certeza. Se você tem um sonho de ser jogador, se você tem um sonho, mas Dinei, é impossível para o homem. Mas para quem quer, as pessoas têm que entender o seguinte, que não é de um dia para noite. Tem coisa que vai levar alguns dias, meses, até anos, né? Mas vai acontecer, se você não desistir. Ednei Jabner, antes das considerações finais, tem mais aqui a Valdirene, isso, confere aí, Tamires, Regnato, mais alguém você vê, pode ficar à vontade, aqui é o seu espaço, tá? Enquanto ele vai vendo ali mais alguém, é como o Ednei falava, né? Prossiga na certeza que você pode realizar. Você sabia que, juntando as mensagens aqui, que não vamos dar aula para você, mas nos sonhos, né? O final aqui é uma mensagem para influencer, né? Você é um influencer, somos então... como você me perguntava, mexer comigo, tem uma frase que me acompanha desde que eu me conheço por gente. Eu quero, e fala por nós dois, nós queremos ajudar a trazer a solução dos problemas, não mais problemas. Nós preferimos dizer não, explicar porquê do que prometermos e não cumprir. Mas a premissa é a palavra, né? Como ele disseste, por que o Ednei, o colega Sandro, ou o colega Sandro e o Ednei estão aqui? Esse é o nosso propósito, é nós deixar um legado, é dizer que você pode realizar o seu sonho. As formigas, elas se comunicam pelas antenas, mas eu estava estudando que aqui o assunto é comunicação, podcast, conectando